cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje eu vou falar sobre cortes. Vamos cortar tudo que não constrói pra marca e vamos fazer aquilo que realmente importa. Mas antes, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda empresas e marcas a encontrarem sua identidade, posicionamento e diferenciação. Se a sua empresa precisa de uma consultoria para encontrar esse lugar, é só acessar galileo-branding.com, clicar lá na aba de contato, colocar o seu briefing e aí a gente vai conseguir trabalhar juntos, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Basicamente, para quem já é cidadão da Galileia há muito tempo, já com certeza me ouviu falar sobre uma frase que eu ouvi lá em 2017. Eu tive um chefe que trabalhou comigo na Philips, inclusive, beijo Luiz Bianchi, que me falou essa frase uma vez e ela ficou marcada na minha carreira. A frase é em inglês, e eu vou traduzir aqui pra vocês, claro, mas é uma frase que ela tem um poder, tem um impacto e mudou a forma como eu enxergo o planejamento de marcas. A frase que ele falava era essa: fewer, bigger and better. Então, basicamente, na tradução para português, fewer, menos, bigger, maiores e better, melhores. Ele me falou essa frase quando eu estava apresentando um planejamento de marca. Eu cuidava da categoria de televisão e monitor, que era uma categoria específica da Philips, da parte de áudio e vídeo. E eu fui apresentar um planejamento de marca lá em 2017 para 2018, ou foi 16 para 17, eu não lembro exatamente o ano agora. E eu fui apresentar um plano e eu tinha caprichado nesse plano, eu tinha feito um negócio super bacana. E quando ele olhou o plano inteiro, ele falou: cara, o plano tá muito bom, tá completo, cobre tudo que a gente precisa. Só que quando a gente olha pra verba, talvez a gente não consiga fazer tudo o que você propôs. Ele não tinha ainda me passado uma verba em si. Eu desenhei um plano ideal, um cenário ideal, e a gente teria que cortar. E aí, quando a gente começou a conversar ação por ação, ele foi olhando e falando: olha, isso aqui é uma ação que é legal fazer, né? O famoso nice to have, é legal ter na estratégia, mas eu não sei se ela vai ter tanto alcance, não sei se ela vai ter tanto impacto. E aí eu falei: putz, faz sentido. Essa daqui é uma ação grande, mas a gente tá entrando pequeno. Então, às vezes era patrocinar um grande evento, mas o nosso stand era pequenininho. Ou até o nosso stand era grande, mas as nossas ativações eram pouco representativas, por exemplo. Então, quando ele foi analisando esse plano junto comigo, e a gente olhou para a verba depois que ele conseguiu a aprovação para o ano seguinte, ele me passou essa verba, então ele veio com essa frase: fewer, bigger and better. Que significa você ter uma forma de pensar em que o seu plano, principalmente quando você é uma marca que não é a líder de mercado, que no caso a Philips não era na categoria de televisão, as líderes de mercado eram Samsung e LG, Philips estava em terceiro ou quarto lugar, e você tem esse tipo de pensamento quando você também não tem uma verba que seja competitiva com essas grandes marcas. Então, quando a gente olha, por exemplo, o investimento de Samsung e LG na categoria de televisão, era basicamente 3 ou 4 ou 5 vezes maior do que o que eu tinha disponível para Philips. Ou seja, aquela verba que eu tinha disponível, eu não ia fazer nem cócegas para roubar o share, roubar a atenção de uma pessoa que estava na dúvida em qual modelo de televisão comprar e qual marca escolher. Então, o ponto dele, do fewer, bigger and better, era que a gente pudesse escolher menos coisas no plano para que a gente pudesse ter uma execução de coisas muito grandes. Ou seja, ao invés de fazer um volume de coisas, vamos entrar naquelas que são realmente grandes, vamos entrar naquelas que realmente vão causar impacto. E o better, né, que é o melhor, era dessas ações todas que são grandes, qual é a melhor para nossa audiência, para o nosso público de interesse, qual é a melhor para construir os atributos de marca, qual é a melhor para de fato a gente conseguir entregar alcance, para a gente conseguir falar com o maior número de pessoas. E aí eu venho compartilhar aqui com vocês, cidadãos, que eu acho que essa é uma forma de pensar que a gente deve incorporar no nosso dia a dia para tudo. Eu uso a regra do fewer, bigger and better para todas as minhas ações, como marca pessoal, as palestras que eu vou dar, os cursos que eu vou dar, as aulas como professor convidado, qualquer ativação que marcas me chamem, ou ativações que eu mesmo estou propondo para fazer para minha própria marca, eu olho para essa regra. Então, no momento que eu estou atualmente, por exemplo, a minha marca ela já tem 4 anos. A marca está em construção e fase de awareness ainda. Como marca pessoal, eu não sou conhecido pelo mercado inteiro de comunicação, branding e marketing. Se eu for conhecido, eu sou conhecido por 4%, 5% desses profissionais no Brasil, por exemplo. Então, quando a gente olha para isso, eu ainda estou numa fase de awareness. Significa que? Então, eu tenho que pensar o que eu preciso fazer para aumentar o meu conhecimento de marca, ou seja, minha fase de awareness. Então, a função do bigger, de fazer coisas grandes, faz sentido. Então, vou dar um exemplo aqui simples. Se eu sou convidado para dar uma palestra hoje no formato de permuta, ou no formato do que as pessoas chamam, né, de visibilidade. Você vai ganhar visibilidade. Beleza, se eu tô na fase de awareness, eu preciso ganhar visibilidade. Então isso é interessante pra minha marca. Faz sentido pra mim, ainda que eu não vá receber nada. Tudo bem, neste momento, não receber nada faz sentido. O ponto é,
na audiência que eu já tenho hoje, no podcast, no LinkedIn e no Instagram, quando a gente soma, no Instagram eu tenho 70 mil seguidores, no LinkedIn eu tenho 32 mil e no podcast a gente tem 20 mil ouvintes. Quando a gente soma toda essa galera, tem obviamente uma sobrescrição aí, né? Uma sobreposição. A mesma pessoa que me segue no Instagram, ela segue também no podcast, ou a mesma pessoa que me segue no LinkedIn também segue no Instagram. Mas vamos fazer uma conta de padeiro que eu tô falando com 80 mil pessoas todo mês. Então, visibilidade é algo que talvez eu não precise necessariamente. Outra coisa é que eu já tenho uma empresa consolidada há 4 anos, que eu tenho verba para fazer mídia paga, que também me traz visibilidade. Então, que tipo de visibilidade é essa que eu vou precisar dentro de uma permuta? Então, vamos supor aqui que o convite foi para palestrar no RD Summit, como eu palestrei em 2022 e 2023. O RD Summit, o palco que eu palestrei nos 2 anos, tinha a capacidade para 5 mil pessoas e a gente teve 5 mil pessoas, lotadinho. Sabendo que o RD Summit é o maior evento de marketing da América Latina, e vendas também, a audiência que vai me assistir é uma audiência que provavelmente está em níveis de coordenação ou gerência. Essas audiências são audiências que conseguem tomar decisões da empresa ou têm um nível de influência de decisões muito alto. Diferente de um analista, diferente de um assistente, um coordenador e uma gerência, principalmente, ou até uma diretoria também faz parte dessa plateia, vai conseguir tomar decisão, vai conseguir influenciar uma decisão dentro de uma empresa para me contratar. Seja para dar uma palestra, para dar um treinamento, ou contratar a Galileu Branding como consultoria para ajudar aquela marca a se posicionar. Então, pensando no lugar, pensando no público, e aí essas informações o próprio RD me passa, qual é o perfil de público que está no evento, eu tomo essa decisão. Então, aqui, entre você fazer uma palestra para 5 mil pessoas sabendo desses dados e fazer, por exemplo, uma aula ao vivo, uma live num perfil de uma marca que quer que eu dê uma aula em troca de visibilidade, se eu não tenho essas informações, eu não consigo usar a caixinha do better, do melhor. Então, entre esses dois, qual que é o melhor? O melhor para mim é aquele que tem audiência qualificada, que vai tomar decisão para contratação de consultoria ou contratação de palestra e treinamento. Se não for esse tipo de audiência, a mim e a minha estratégia de marca não é interessante. Então, para olhar o better, o primeiro aspecto do better é esse. É você saber qual é o seu momento de marca, que no meu caso eu já sei que é a awareness. O que eu sei é o público que vai estar presente no evento, seja no RD ou seja numa live junto com uma marca, por exemplo, dar um aulão numa marca. Se eu sei as informações sobre os dois e essa tem o perfil, a primeira opção do RD tem o perfil que mais se assemelha ao tipo de cliente que eu gostaria de falar e ser conhecido, eu vou tomar essa decisão de palestrar no RD em relação a palestrar para uma marca na permuta ou na visibilidade. Então, o better é a nossa capacidade de tomar decisão baseada naquilo que é interessante para a nossa marca, estratégico para a nossa marca e que, diante de todo o plano, faz sentido para o público que eu quero conversar, para o objetivo que a marca tem e para o call to action final, que é, no final das contas, me contratar ou como consultoria ou como palestrante. Beleza. Então, o better faz com que você tenha critério. Quando eu tava lá no começo, que eu tinha 2 mil seguidores, não tinha um podcast, não tinha YouTube, não tinha nada disso, não tinha LinkedIn, nada lá. Beleza, talvez eu fazer um evento, uma aula, o que seja para uma marca que vai ter 50 pessoas, 100 pessoas, já está de bom tamanho. Eu estava construindo uma marca saindo do estágio 0, que era não ser conhecido por ninguém, ter uma audiência muito pequena. Então, quando eu comecei, por exemplo, fazendo live, fazendo todas as outras coisas, eu já fiz live para 15 pessoas, para 12 pessoas, para um podcast que tem 50 ouvintes. Eu já palestrei num evento para 20 pessoas. E tá tudo bem, zero demérito quanto a isso. A minha marca, naquele momento, precisava construir base, precisava ter alcance. E este alcance era garantido dentro da audiência que eu precisava. No começo, claro, eu não tinha como ter também essa seletividade do tipo, se for para falar com analista ou estagiário, eu não quero. Não existe isso. Eu precisava construir minha marca. Eu precisava me tornar conhecido no mercado publicitário, no mercado de comunicação. 4 anos depois se passa, os números que eu já falei começam a ficar cada vez mais fortalecidos. Qual é o meu momento hoje? A empresa já cresceu, já tem clientes, a gente tem Meta, Itaú, Pets, tantos clientes que a gente já atendeu na consultoria. E aí agora eu acabo tendo que ir para um outro tipo de público. Eu agora preciso falar com decisores. Então hoje, na hora de tomar uma decisão, quando as pessoas me convidam, eu preciso avaliar o meu momento, a pessoa precisa avaliar o momento da marca dela e a gente tem que ver se tem um match. Boa parte das vezes, e aí aqui sendo polêmico, esse tipo de convite na parceria, na permuta, o que seja,
ele geralmente só funciona para um lado e não para o outro. E isso é muito triste de falar, porque o meu pensamento, quando eu estou construindo marca, as minhas marcas, e eu convido pessoas para fazerem parte desse processo, que também vão me trazer visibilidade, alcance e uma nova audiência, eu sempre penso na maneira que esta pessoa também será beneficiada por essa parceria. Então vou dar um exemplo de BDP Imersão presencial e online. Esses dois produtos, eles têm aulas ao vivo, com professores convidados. Desde a turma 1, que eu tive professor convidado, até a turma 14, que é que a gente está agora, todos os professores foram remunerados. Todos eles receberam cachê, todos eles receberam pagamento por suas aulas. Por quê? Primeiro eu estou pegando o tempo dessas pessoas, 1 hora e meia para dar uma aula. Eu estou pegando emprestado o conhecimento que elas têm para compartilhar com os meus alunos. E eu estou usando a imagem dessas pessoas para também trazer peso e credibilidade para o meu produto. Então, nada mais justo que essa pessoa seja remunerada por o valor que ela pediu, no orçamento que ela passou, para que ela também seja beneficiada nesse processo. Do outro lado, às vezes eu chamei um professor que, por exemplo, não tinha presença digital e ele estava com o objetivo de construir essa popularidade. A marca dele estava muito atrelada a uma empresa, né? O Galileu da 99. Essa pessoa queria tirar o da 99 e ser o Galileu apenas. Beleza. Então, do outro lado, numa parceria, isso tudo faz sentido. Só que a bem na verdade, cidadãos, é que às vezes eu recebo umas propostas muito sem pé nem cabeça, em que só o lado que me convida vai ganhar alguma coisa. E aí eu vou contar, abrir meu coração, a gente tá em casa, né? Eu já recebi, por exemplo, propostas de tomar um café com uma pessoa. Eu gostaria de tomar um café com você, te conhecer, trocar uma ideia. Eu tô montando o meu planejamento de 2025 e eu queria muito que você desse uma olhada, desse uma revisada, me desse uns toques. Acho que essa troca vai ser muito boa, vai ser muito gostosa. Essa troca vai ser muito boa apenas pra quem? Porque a pessoa do outro lado vai ganhar uma consultoria gratuita, vai ganhar uma mentoria, porque ela quer os toques pro ano que vem, pras coisas, né? O que eu faria de diferente dela. Eu vou tomar um café. O que eu ganho nessa parceria? Não tá muito claro. Então eu sempre tento desenvolver, pra gente realmente ter um critério muito bom no Better, e às vezes eu tenho que perguntar de volta pra pessoa, do tipo, o que você acredita que seria uma troca justa? Eu vou te dar uma mentoria, uma consultoria gratuita, vou passar 2, 3 horas com você revisando um plano de uma marca que não é meu cliente. Você vai desempenhar muito bem, esse plano vai ser bem sucedido, você vai ser promovido. Mas eu ganho o quê nessa história? E aqui, quando a gente fala de ganho, todo mundo é maduro aqui. Não tô falando de ganho de um ponto de vista mercenário, tipo, as minhas relações são só pra ganho. Não, mas qual que é o benefício que eu recebo em sentar com uma pessoa durante 3 horas? O que eu ganho de volta? Essa pessoa vai me apresentar pro diretor dela. Beleza, muito legal, mas o que eu ganho com isso de novo? Ela me apresenta, o diretor fala muito prazer e eu vou embora e acabou. Mas lá na frente pode virar um negócio. Pode mesmo. Mas a questão é que hoje eu tenho uma empresa que precisa ser sustentada e paga. A gente tem uma equipe hoje de 11 pessoas na empresa. Existem pagamentos todos os meses. E toda vez que eu sento para conversar com uma pessoa por 3 horas, para revisar o plano dela, dar pitaco no plano dela, sugerir coisas, fazer uma mentoria de fato, são 3 horas que eu tô deixando de estar no escritório, fazendo um novo produto, planejando uma nova aula, prospectando um novo cliente, criando um conteúdo que pode me trazer mais alcance nas minhas próprias redes, gravando um episódio de podcast que pode beneficiar vocês e quem sabe lá no futuro vocês virem alunos. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então eu tô falando do Better aqui, dando esse exemplo, inclusive dando um pouquinho de recado também para quem pensa em fazer parcerias em fases de awareness, né? Pense sempre no benefício que você vai entregar para o outro, além do benefício que você mesmo ganha. Isso é muito necessário quando a gente está falando de uma parceria. Não dá para uma parceria ser só apenas o ganho de um lado. O outro lado também precisa ganhar. Visibilidade hoje não é mais um argumento, a não ser que você tenha um palco de 5 mil pessoas, como eu tive no RD Summit. Beleza, eu tenho visibilidade de 5 mil pessoas numa tacada só por 1 hora. Show de bola. Mas todo o resto, quando a pessoa fala de visibilidade, credibilidade do seu trabalho, você pode construir isso usando mídia paga. Com R$200 você patrocinando um post, você fala com 5 mil pessoas. Então será que você precisa dar uma aula numa outra marca que vai usar a sua imagem, vai usar o seu conteúdo, vai cortar um monte de pedaços da sua palestra e vai publicar em todas as redes dela, vai gerar leads pra ela, vai gerar negociação pra ela e você não ganha nada? Então pensem nisso. Voltando à questão do Better, faz justamente você ter um critério muito grande de o que é bom para a minha marca, o que é bom para o momento que eu estou. Quando a gente vai pro fewer, a gente vai falar então de menos. Menos é uma forma também, um outro critério da gente frear o nosso impulso de achar que fazer muitas ações
é o que vai construir a marca. É que estar constantemente fazendo um monte de coisa toda hora, o tempo inteiro, é o que vai fazer a gente construir uma marca forte, com alcance, com consistência, com frequência. Quando a gente fala da tríade de construção de marca, alcance, frequência e consistência, sim, é importante que você tenha no seu planejamento ações perenes, que você tenha um ano inteiro de ações, de relacionamento, de engajamento, de awareness, de consideração. Porque a sua base, ela tá crescendo o tempo inteiro. Então, hoje, tá chegando um cidadão novo aqui que tá vendo o podcast pela primeira vez. Então, eu tô fazendo awareness aqui também. Mas eu tô falando com uma audiência que me escuta há 2 anos. Então, eu também preciso construir consideração. Como eu construo consideração? Conteúdo de valor, algum tipo de ação exclusiva para quem já tá aqui há muito tempo, um grupo de WhatsApp pra gente discutir, aprofundar o conhecimento e etc. E eu também preciso construir preferência para as pessoas que já me conhecem há 4 anos, por exemplo, que hoje me divide a atenção com outros influenciadores e eu gostaria que ela preferisse o meu conteúdo em relação aos outros. Não quer dizer que os outros são ruins, não quer dizer que o conteúdo é pobre, não é nada. É que eu gostaria de reforçar os meus principais atributos para que essa pessoa fale, nossa, diante de todos esses influenciadores, eu gosto de acompanhar este daqui, eu gosto de acompanhar o Galileu por causa disso, disso e disso. Então, como eu construo ações que reforcem esses atributos? Então, o tempo inteiro eu tô falando da jornada completa. As pessoas que estão chegando agora, as pessoas que me consideram e as pessoas que me preferem. Eu preciso desenhar ações para todas elas. Mas isso não quer dizer que eu preciso fazer 499.800 ações para poder ficar simplesmente o ano inteiro fazendo coisa, o tempo inteiro correndo atrás. E quando eu falo do fewer, ele também vai andar em conjunto com o bigger and better. Então, se eu tenho ações que são boas, que a gente acabou de falar, que são better, que são melhores, eu tenho que ter menos ações que são melhores também. Eu não posso ter um pouquinho de cada ação. Ah, mas todas me parecem muito boas. Ah, eu recebi 40 propostas de palestra pra fazer tudo isso em 2 meses. Eu vou fazer 20 palestras por mês. Tá, mas dentro dessas, quais são as melhores? Ah, dessas melhores, eu acho que essas aqui tem um público que eu tenho interesse. Essas outras aqui são simplesmente um hobby, uma diversão. Ou que talvez não construam pra minha marca. Então, o fewer vai fazer você cortar coisas. E pra mim, cidadãos, é a melhor coisa. Cortar coisas, assim, é o segredo. A gente tá num momento como sociedade, né, de correria, de muito trabalho, de burnout, de tantas coisas. E a gente tá o tempo inteiro fazendo, extremamente cansado, uma sociedade do cansaço. A gente tá vivendo isso. Só que existe um segredo aqui. Quando eu aprendi que fazer menos coisas, mais coisas melhores, vão me garantir muito mais construção rápida do que ficar fazendo um monte de coisinha picadinha pontual, que são coisas que não são boas, mas que parece dar a impressão de que eu estou trabalhando bem, que está sendo construtivo, que depois eu vou fazer um post falando, eu palestrei 80 vezes esse ano. Eu vou ter uma ilusão de que não, os 80 foram muito bons e foi necessário para fazer chegar onde eu cheguei. Mas na verdade eu aprendi isso muito cedo, que às vezes o 80 sendo reduzido para 10 muito boas fazem você chegar no mesmo resultado que você teria fazendo 80. A questão é que você gastou menos energia, menos tempo e menos esforço para chegar exatamente no mesmo lugar. Então, confiem nessa frase, confiem que você fazer menos coisas, mas coisas melhores vão te fazer chegar em lugares muito maiores, porque vai te sobrar tempo para fazer coisas ainda melhores, coisas ainda maiores nesses espaços. Se você preenche a sua agenda com 80 coisas e que não sobra tempo para você nem avaliar coisas que são melhores ou coisas que acontecem do dia a dia, às vezes você não tá planejando fazer uma coisa e pinta uma oportunidade. Alguém te chama, um cliente te chama e você fala, caramba, eu gostaria muito de fazer isso é muito bom, isso é grande, isso é melhor para minha marca, mas como eu já me comprometi lá no passado em fazer 80 palestras, eu vou ter que declinar esse tipo de ação, porque eu não tenho mais agenda e eu tenho agora um compromisso com alguém que eu dei a minha palavra lá no final. Então, pensem que o fewer faz você também ter esse critério de seleção, analisando sempre o que é melhor para sua marca e fazer menos coisas para que você faça as coisas melhores e muito bem feitas. E a gente só vai conseguir fazer coisas bem feitas, caprichadas e com excelência quando a gente tem tempo. Não adianta imaginar que você vai dar conta de tudo ao mesmo tempo. Que você vai conseguir fazer boas palestras, bons conteúdos, bons e-books, boas lives, bons podcasts, se você não tem nem tempo para respirar, pensar direito na pauta, pensar bem no convidado, pensar bem no tema da palestra que você vai dar, pensar bem na sequência de conteúdo que você vai criar, no stories, no carrossel, num feed. Se não te sobra tempo, você vai acabar fazendo coisas picadas, de média para baixa qualidade e que não são as melhores, as betters para sua marca. Então o fewer vai te ajudar também a olhar para o que você precisa e ter tempo para fazer as coisas que são maiores e que talvez surjam no meio do caminho que você não tinha planejado. E aí a gente vai para o último ponto, que é o bigger. O bigger quer dizer sobre ações grandes, coisas que trazem bastante visibilidade, bastante alcance. Ações grandes também constroem bem para os seus atributos. Eu não estou falando de grande só apenas de alcance, mas ações que podem construir bem para o seu
atributo, ações que vão mudar o jogo, ações que vão mudar a história da sua marca. Então, para te dar um exemplo, eu vou falar da parceria do BDP com a ESPM. A ESPM é uma instituição extremamente respeitada, com mais de 70 anos de história, e é um dos maiores nomes e referências quando a gente fala de marketing na América Latina. Um dos nomes mais respeitados, é uma das faculdades mais respeitadas na América Latina quando a gente fala de marketing, propaganda e publicidade. A ESPM fazer uma colaboração com a marca BDP era extremamente grande. Grande. Fazer isso, me associar a essa marca é grande, traz grandeza, constrói atributos de credibilidade, de segurança, de confiança para vocês que estão me ouvindo, para vocês que são alunos, para vocês que são cidadãos. Então, fazer essa parceria com a SPM dentro de um planejamento para a construção desses atributos faz muito sentido. Só que imaginem vocês que eu, sei lá no passado, digamos que eu estivesse querendo muito construir essa questão de alcance, de grande, e de visibilidade, e de, nossa, minha marca tem que estar em todo lugar. E eu falasse assim, olha, eu vou começar a ir atrás de faculdade. Vou ter que ir atrás de faculdade, eu tenho que fechar até esse ano, eu tenho que fechar algum plano, eu tenho que estar com alguma faculdade, eu preciso trazer credibilidade pro curso, preciso correr. E aí surgiu, a possibilidade de fazer com a Uni alguma coisa, que tem 50 campos espalhados pelo Brasil, 300 mil alunos. Aí você fala, nossa, faz sentido, né? Eles têm 300 mil alunos, estão espalhados nos 50 lugares no Brasil. Nossa, faz muito sentido, bora fechar, bora não sei o quê, né? Tô naquela correria, tô fazendo um monte de coisa. E quando você para pra pensar, você fala, bom, seria melhor eu fazer com essa Uni alguma coisa por causa desses números, ou seria melhor eu fazer com a ESPM? Pra minha marca, o que faz mais sentido? O que é o better? Né? Mas o que é o bigger nesse aspecto? A SPM, o BDP Imersão, a gente conseguiu colocar dentro de uma sala de aula 39 alunos. Aí você vai pensar, nossa, Galileu, mas é muito pouco. Cadê o seu bigger? O bigger é muito pouco, são só 39, você não escalou o produto. A questão é que o bigger vem da autoridade e credibilidade que a marca me passa. Então, pra mim, é muito mais better e bigger estar com a SPM do que estar com qualquer outra. Mesmo que eu só tenha 39 alunos por turma. Porque eu tenho como objetivo de marca e como eu tenho com a associação das marcas que têm valores iguais aos meus e que a gente consegue ter uma confluência, a SPM é a melhor opção e o melhor nome. Eu sou muito feliz com essa parceria. Então, na hora que você está falando de bigger, não olhem só para os eventos de maior alcance, mas olhem aquilo que vai realmente construir e contribuir para a sua marca. Se você está numa fase de awareness como eu, o bigger também precisa ser levado em consideração em relação ao alcance. Então, quando eu falei aqui do exemplo de uma palestra, eu vou dar uma palestra no RD Summit para 5 mil pessoas ou eu vou dar uma palestra no BTG Pactual para 30 funcionários? É uma dúvida cruel. Você fala, nossa, mas o BTG, putz, seria muito legal me associar ao BTG, é um grande banco, ele é reconhecido, ele também tem autoridade. Aqueles 30 ali podem ser executivos da empresa, que podem me contratar lá no futuro, e etc., que podem render algo, nananã. E 5 mil ali dentro dos 5 mil pode ter um monte de gente que só seja fã, goste do conteúdo, mas que no final das contas não me contrate. Nossa, então eu acho melhor fechar com o BTG. A gente tem que avaliar de novo o status atual da marca. Se eu tenho, né, dentro de uma empresa como a Galileu Branding, tem 3 frentes, que é de conteúdo, educação e consultoria. Quando eu tô falando de 5 mil pessoas que estão ali no RD, no nível de coordenação, gerência e diretoria, algumas delas podem se tornar clientes da consultoria, diretores e gestores, mas ali eu também posso ter alunos do BDP. Eu posso ter esses coordenadores querendo se aprofundar mais na técnica, querendo evoluir na carreira, querendo dar um upgrade de fato profissional. Então, quando eu olho o contexto, eu falo, cara, talvez o RD realmente seja o melhor lugar para eu conseguir fazer a junção desses 2 públicos, diretorias e gerências, e coordenação e gerências iniciais, gerências júnior, que podem virar alunos ou podem virar clientes da consultoria. Então, entre o BTG e entre o RD, faz sentido para minha marca, que eu estou construindo awareness para volume, estar no RD também. Num outro momento, se eu tiver a possibilidade, se dentro do meu plano estratégico, dentro das minhas seleções do fewer, que são menos, eu tiver possibilidade de fazer os 2, eu farei os 2. Mas se eu tiver que escolher entre um e outro, que geralmente é o que acontece no nosso dia a dia construindo marca, que é justamente você ter que tomar decisões baseadas no... eu tenho 30 opções aqui, eu preciso escolher 2. Eu preciso escolher 5. Então, quando você olha para essa consideração, você fala, bom, esse aqui eu vou descartar. Um livro que eu li, que eu recomendei para os cidadãos, inclusive, é O Essencialismo. Esse é um livro que mudou muito a minha forma de pensar, já aliado a essa frase do Fewer, Bigger and Better. O essencialismo ensina que a gente só deve fazer e colocar energia, tempo e esforço naquilo que constrói para o nosso propósito. O livro não é de branding, ele fala sobre carreira, sobre sua vida e tudo mais, mas eu transpus isso para o dia a dia de negócios, dia de branding. O que eu estou fazendo de ação que constrói para o propósito que a minha marca tem, para o objetivo que a minha marca tem, para o status atual e para onde eu gostaria que ela fosse. Se essas ações não são menos, né, não são menos ações que eu vou fazer,
com maior volume, com bigger e better, que vão ser melhores para a construção da minha marca, eu não faço. E aí, a gente tem um problema. A gente tem um problemaço quando a gente fala que não faz. Primeiro é o FOMO. Aquele famoso Fear of Missing Out. Que é aquela síndrome que a gente tem, que é... Nossa, eu tomei a decisão sobre isso e eu acho que eu estou perdendo alguma coisa muito boa na outra decisão que eu disse não. E agora eu tô sentindo uma agonia, uma ansiedade, porque parece que eu perdi uma boa oportunidade em detrimento à outra. Essa é uma sensação muito ruim de lidar, quando você fica pensando, né? Ai, nossa, será que eu perdi? Será que a outra não deveria ter sido melhor, etc. Tará? Será que eu tomei a decisão errada? Você fica com o fear, né? Com esse medo mesmo. E a segunda coisa que a gente vive, que é o paradoxo da escolha. O paradoxo da escolha, num grande resumo, é quando a gente tem muitas opções para tomar uma decisão, a gente tende a não tomar decisão nenhuma, basicamente. A gente congela, a gente fica com medo de escolher. E mesmo quando a gente escolhe, a gente vai para a primeira sensação que eu te falei, que é esse medo de ter tomado a decisão errada. É um paradoxo bizarro. Por isso que é super recomendável, inclusive, quando a gente está fazendo construção de marca, dar poucas opções. A gente precisa mostrar para o consumidor 3, 4, 5 opções. 2, 3 opções. E acabou. Você não pode dar uma grade completa de decisão, porque ele vai ficar confuso, ele vai ficar com medo de tomar a decisão errada, ele não toma a decisão. 80% das vezes que a gente oferece muitas opções para o consumidor, ele toma uma decisão que é não fazer nada. 80% das vezes. Ele fica na dúvida e fala, cara, na dúvida, melhor não fazer. Então, esses são as duas principais sensações que você lida, né? Primeiro é o medo de estar perdendo e ter tomado a decisão errada. E o segundo é justamente o fato de você ter muitas opções para escolher, não saber qual escolher e ter o medo de tomar a decisão errada também. E o terceiro, que é importante a gente falar, pensando em contribuição para o mercado aqui, o papel que o podcast tem e a minha voz também tem para o mercado, é a gente tem um processo estrutural dentro das empresas. Seja como consultoria, seja como CLT, seja o que seja. A gente tem um ponto que a gente foi acostumado a trabalhar em que o volume faz com que a gente seja percebido como um trabalhador. Que a gente, de fato, faça muita coisa, significa a gente ser dedicado, esforçado, comprometido, que a gente tem um volume de coisas para fazer. E a cultura da gente fazer menos coisas, mais coisas grandes e maiores, ainda não é uma predominância dentro das empresas. Se você chega hoje para o seu chefe e apresenta um planejamento para 2025, e você tem apenas 6 ações que são grandes e boas para a marca, ou seja, uma ação a cada 2 meses no ano, ele pode simplesmente falar assim, cara, mas o que você vai fazer no resto do tempo? Mas e aí? Você só vai fazer isso? É um projeto a cada 2 meses? Tipo, como assim? Você tem uma equipe de 10 pessoas, você vai realmente só trabalhar um projeto a cada 2? Então a gente é cobrado dentro dos nossos ambientes a mostrar produtividade através do volume de ações. Então, não, eu vou meter 40 ações num plano, meu chefe vai ver que eu vou fazer 2, 3 ações por mês. A gente vai estar desde do patrocínio do stand, da pipoquinha, da barraquinha, fazendo lá adesivação, até um stand de 800 metros quadrados da maior feira mais importante para o meu negócio. Mas nesse mesmo mês eu vou criar 12 conteúdos, vou publicar 30 newsletters, vou mandar 50 e-mail marketing. Então, a gente é condicionado pelo sistema também, a maneira como a gente é recompensado através do volume. Principalmente para quem trabalha em CLT, que vai ter uma avaliação de performance no final do ano e que precisa mostrar resultado. Quando a gente trabalha no lado de consultoria, o cliente pode achar que ele pagou muito caro e você só sugeriu poucas coisas, né? Tipo, eu paguei 100 mil reais na consultoria e no final você me sugere 4 ações, 5 ações. Então a gente tem um dever, cidadãos, de olhar para tudo isso também e a gente educar os nossos clientes. E aí pode ser o nosso chefe, pode ser uma contratante, pode ser um patrocinador, pode ser uma marca, pode ser o que seja. A gente precisa sentar com esse cliente e mostrar essa regrinha do Fear Bigger and Better, de que vai ser muito mais vantajoso, de acordo com a verba que a gente tem, fazer 5 ações por ano, que são menos, que eu vou ter tempo de trabalhar, vou ter tempo de produzir, vou ter tempo de construir uma estratégia legal. Que essas ações escolhidas num hall de 200 opções que viraram 5 são as maiores ações que constroem mais para a marca, que trazem mais visibilidade, trazem mais alcance, trazem mais um monte de coisa. E elas são as melhores dentro do hall de opção porque elas têm mais eficiência na construção de atributos, elas têm mais eficiência no alcance, elas têm um menor custo por pessoa, menor custo por impacto, um menor custo por aquisição. Então, a gente precisa, antes de mostrar um plano, ao invés de simplesmente falar, tá aqui, as ações são essas, vamos fazer isso, etc. Talvez a gente precise incluir em alguns slides antes de dar esse contexto da regrinha do Fear Bigger and Better. Principalmente quando a gente está lidando com uma verba muito baixa. É quase uma condição de sobrevivência. O que eu mais vejo de problemas nas consultorias que eu dou é quando a gente pega... Eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente atendeu aqui na Galileu Branding. A gente fez uma mentoria uma vez para uma marca muito grande, que a equipe de marketing tinha apenas 3 profissionais. Profissionais que já estavam muito tempo na empresa, já tinham sido promovidos, eles cresceram. São profissionais extremamente reconhecidos, recompensados, eles são valorizados na empresa, não temos dúvidas sobre isso. Mas eles tinham 16 projetos, estavam em 3 pessoas,
e eles tinham R$1 milhão anualmente para executar os 16 projetos. Quando a gente faz uma conta de padeiro e a gente começa a avaliar o dinheiro versus os projetos, a gente já vê uma fragmentação do dinheiro. Então esse 1 milhão aí, ele vai ser dividido em 16 partes. Sendo que dessas 16 partes, a gente tem mídia, produção, fornecedor, ferramenta. Então, não é que a gente pega 1 milhão, divide por 16 e fala, pronto, agora a gente tem dinheiro para fazer tudo e vai ser tudo grande, tudo bom. Não. Quando a gente olhava para os projetos, a gente tinha às vezes um projeto que ia ter, dentro desse hall todo, iam consumir 200, 300 mil reais. Então, não era uma divisão 1 milhão dividido por 16. Alguns projetos consumiam 300, outros projetos consumiam 400. E aí, quando a gente fazia uma conta, dando esse exemplo aqui, que a gente já somou 700 mil em 2 projetos, a gente ainda tinha mais 14 projetos para serem feitos com 300 mil reais. Então, quando você divide os 14 por 300 mil reais, a mesma coisa. Vai sobrar nada de dinheiro. E aí, a gente tem uma execução que é difícil de fazer, com um alcance pequeno, e aí você fica fazendo a continha lá, né, a economia de palito. Você fala assim, não, eu vou fazer um podcast esse ano pra minha marca, eu vou fazer, vou acontecer, eu tenho 12 mil reais pra fazer um podcast. Cara, você vai pagar estúdio, vai pagar edição, talvez todo mês você consiga até bancar a produção disso, mas você não vai ter verba pra impulsionar, você não vai ter verba para trazer um convidado de outro estado, talvez, que seja muito importante para o podcast e você tem que bancar esse translado, toda essa logística, mas você não vai ter dinheiro. Às vezes você fala, cara, eu queria fazer um episódio especial numa externa, ao invés de ser no estúdio. Você não tem dinheiro para bancar isso. E aí, quando você não tem dinheiro para fazer tudo isso, você não tem tempo, energia e disposição, porque você está cuidando de 16 outros projetos. E no final das contas, suas escolhas não estão sendo as melhores, as betters, porque você está trazendo quem já mora em São Paulo, o convidado que aceitar primeiro, vai subir orgânico. Então, assim, quem assistiu, quem não assistiu, paciência, porque não tem verbo para impulsionar. Então, quando você olha, nesse caso, a gente olhou um projeto que, sei lá, tinha 500 views no YouTube e se consumia de verba, sei lá, 50 mil por mês. Faz sentido? Faz sentido você gastar 50 mil reais por mês, colocar um podcast no ar, você ter uma produção muito bonita, um estúdio muito bonito, tudo muito bonito. Mas tem pouca gente vendo, que eram 500 visualizações. Você tinha um trabalho enorme para conseguir produzir, trazer o convidado, fazer roteiro de pergunta, aprovar a edição, aprovar os cortes, alinhar com o time de social, subir o conteúdo. Então, cara, olha a quantidade de energia, tempo, esforço e dinheiro colocados num projeto que não é o bigger. Ah, mas ele é o better, ele é bom pra posicionar a marca. Mas você vai ter que olhar pros três, você vai ter que olhar pro fewer, bigger and better pra trabalharem juntos. Não é um ou outro. Não é, vou fazer um monte de projeto grande, mas eu vou fazer um volume grande de projetos. Não, tem que ser um monte de projeto grande, olhar pra todos eles, mas escolher poucos. Eu tenho que ter um monte de projeto grande, mas que eles precisam ser os melhores para aquele momento que a minha marca está vivenciando. Então, usem essa regra o tempo inteiro de uma maneira como uma tríade mesmo. Não para de pé um projeto que é só grande, mas você vai fazer um volume de projetos ao longo do ano. Eu vou fazer um monte de projetos que são bons, são grandes. Não vai dar para executar todos. Eu vou fazer menos projetos, mas também o que eu vou fazer são os meia-boca do Zé das Couve. Não vai fazer, então. Então, você vai ter que equilibrar sempre essa caixinha. Então, agora que você está no momento de planejamento, cidadão, quero te fazer um convite. Olha para o seu planejamento. Primeiro faz o seu planejamento, que você já está melhor do que 90% das empresas no Brasil. Depois que você fizer esse planejamento, antes de apresentar para o seu chefe, coloca tudo na mesa. E eu gosto de colocar tudo na mesa fisicamente, porque a gente visualiza. Coloca na mesa. Estabelece os seus critérios. Então, a gente aprendeu a regrinha hoje do fewer, bigger and better. Legal. Diante dos 16 projetos que a gente tinha nessa mentoria, os que eram de fato grandes e que eram os melhores para a marca eram 5 ou 6, basicamente. O resto poderia ser cortado, que a gente não faria nenhuma diferença. Nada, assim, não mudaria nada, assim. Tipo, pensa, publicitários entrarem em greve hoje. Se a gente entrar em greve hoje, o Brasil não muda em absolutamente nada. Nada, fica tudo igual. Então, a gente olhou para esses 16 projetos e falou, bom, dos 16, vamos escolher 10? Vamos. Da redução dos 16 para os 10, houve muito apego, houve muita dúvida, houve muito medo, houve muito uma questão política, houve milhões de coisas acontecendo. Mas a gente tinha que se ater ao fewer, bigger and better e aos números e à verba que a gente tem. Então, se eu tenho um projeto de podcast que só tem 500 visualizações e eu gasto 40 mil reais para colocar esse podcast no ar todo mês, ele já está nítido que não faz sentido para a estratégia. Mas ele pode fazer muito sentido porque ele constrói autoridade. Então, eu vou precisar cancelar um outro projeto que não necessariamente vai construir isso e vai trazer para cá uma questão de que você vai ter no podcast algo que é muito maior e muito melhor e você tem que pegar o dinheiro que estava de lá e trazer para cá.
Esse é o grande ponto. Não quer dizer que a gente só elimina o projeto do podcast e acabou. Então, cidadãos, pra gente finalizar esse episódio, coloque todos os projetos em cima da mesa, observe o objetivo que a marca tem, o status atual dela e como esses projetos vão contribuir. Feito esse primeiro check, olhe para a opção que você tem e você corte coisas que não vão construir. Cortou as coisas que não vão construir, coloca o dinheiro, a verba, o tempo, a energia, o esforço naquilo que de fato é grande e aquilo que de fato vai ser melhor para sua marca. Quando você estiver montando a apresentação para o seu chefe, justifique por que você cortou as outras coisas. Ele precisa entender desde o início. Ele precisa entender por que você cortou um podcast que era tão bom para o negócio, para a empresa, etc. Diante desses 16, a gente tem 10 que vão ser muito maiores, muito melhores do que o podcast que a gente fazia. Mas o podcast constrói autoridade, ele é super importante. Então, a gente vai ter que cancelar um outro projeto e colocar energia, tempo, esforço, dedicação e dinheiro nesse para que esse cresça. Tá de acordo? Estou. Mas vai ter que cair aquele outro, na regrinha do fewer. O nosso time, no caso dessa empresa que a gente deu mentoria, só tinha 3 pessoas. 10 projetos para 3 pessoas executar já é um volume grande de projeto, porque eram projetos grandes e eram os melhores para a marca. E eu exigi muito esforço, exigi muito empenho, muito capricho, muito cuidado, muito zelo para esses projetos acontecerem. Então, no final das contas, foi tomada a decisão, se reduziu de 16 para 10, fez uma defesa dos 6 que foram cortados e fez uma defesa para aumento de verba também. Porque esses 10 que ficaram, ainda assim, a gente estava falando de 1 milhão, então a gente estava falando de 100 mil reais para cada projeto, que eram bons, eram uma verba muito boa, mas quando a gente pega os 100 mil e divide por 12, a gente tem uma verba muito pequena mês a mês. Então também foi feito um detalhamento de quanto de verba seria necessário para tornar esses projetos grandes. Quando a gente fala assim, nossa, Galileu investiu 120 mil reais em mídia esse ano, é muito dinheiro. Quando você pega a divisão de 12 meses, que foi 10 mil em mídia, aí você fala, nossa, mas ele investiu 10 mil em post patrocinado. É uma verba grande, considerável. Só que quando você lembra que eu tenho que divulgar o livro, o BDP Introdução, o BDP Imersão, o BDP Especialização, um treinamento que eu vou dar, um evento que eu vou fazer parte, um conteúdo que engajou, só nessa daí, esses 12 mil por mês já viraram 2 mil para cada uma dessas coisinhas. Se eu tiver 12 coisas a serem impulsionadas, por exemplo, no social, ficou R$1.000 para cada. Então eu não vou poder impulsionar 12, vou ter que impulsionar 3. Que aí esse 12 vai virar basicamente 4 mil para cada. Putz, mas 4 mil ainda é pouco quando a gente fala de comunicar o mês todo. Então talvez eu vou ter que comunicar 2 para ficar 6 mil para cada uma. Então eu vou ter que abandonar as outras coisas. A essência desse episódio, cidadãos, é para mostrar para vocês que a gente fazer cortes, a gente eliminar coisas, a gente tomar a decisão de não executar um projeto, ela é cada vez mais necessária quando a gente está falando de maturidade, crescimento, escala em times menores, em marcas que estão em início, ou marcas grandes também. Mas a gente precisa entender que cortar coisas é o caminho necessário. Não é fazer mais, não é multiplicar as ações, não é nada. É você fazer as melhores coisas que você pode fazer. São as maiores que vão impactar a sua marca, tanto em volume, quanto em autoridade, quanto em construção de atributos, e fazer menos coisas para que a gente garanta que cada uma dessas atividades que a gente se propôs a fazer, de fato vai entregar aquilo que a marca precisa, merece, e que o consumidor que vai receber lá na ponta vai receber o melhor que ele podia receber. Beleza? Se você gostou desse episódio, cidadãos, não esqueça 5 estrelinhas no seu player favorito. E você já sabe que se você não mandar para pelo menos 3 pessoas que estão nesse processo, você vai ter o seu passaporte de cidadão, o seu visto de cidadão da Galileia bloqueado, negado, caçado, e você não vai ter mais acesso a conteúdo nenhum meu, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Todo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding em Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.